Nosso PISA. Conhecer para projetar e melhorar nosso bairro. No vídeo de hoje, como participar. Olá pessoal, boa tarde a todos. Bem, no primeiro vídeo você entendeu os passos da pesquisa ação. Então, se você resolver participar conosco, é importante você saber agora, nesse momento, como participar. Por isso, nosso propósito é explicar para você, passo a passo, o que você tem que fazer para se tornar oficialmente um co-pesquisador junto com a gente. Vamos acompanhar. Você pode achar que isso talvez seja um pouco burocrático, um pouco longo, mas nós temos a obrigação legal, jurídica, de esclarecer isso para você. O primeiro passo para você se tornar, de fato, um co-pesquisador junto conosco é aceitar o TCLE, que é a primeira página logo no início do questionário número 1. O que é TCLE? Como está escrito aí, é um termo de consentimento livre e esclarecido, ou seja, um documento que você formaliza a sua autorização para que nós, grupo de pesquisa, trabalhemos com os dados que eventualmente você venha a nos fornecer, seja por entrevistas, seja por conversas, seja por questionários. Isso é essencial. Essa é uma obrigação legal. É um pouco burocrático no início, mas eu uso o seguinte exemplo. Imagine que você está se candidatando para sócio de um determinado clube. Você não vai ter que preencher uma série de formulários, você não vai ter que fazer uma série de comprovações e não vai ter também que entender direito quais são os regulamentos e as regras daquele clube. É mais ou menos isso. Se você vai abrir uma conta em banco, a mesma coisa, tem uma série de procedimentos, mas é só no início. No caso da pesquisa, o TCLE serve para isso, para deixar você completamente informado, informada de tudo o que vai acontecer na pesquisa, quais são as responsabilidades que nós, como grupo de pesquisa, temos perante você e quais são as responsabilidades que você assume também diante de nós, como grupo de pesquisa. Lembrando que você pode sair da pesquisa a qualquer momento que queira, sem ter que dar explicação nenhuma. Mas o TCLE é importante porque é ele que formaliza a sua participação na pesquisa. Quais são as duas leis que regulamentam os termos de consentimento livre e esclarecido e as pesquisas com os seres humanos? São essas que estão aqui. São as resoluções do Conselho Nacional de Saúde, número 466 de 2012 e 510 de 2016. E a Lei Geral de Proteção de Dados, que é a 13.709 de 2018, que dispõe sobre a proteção dos dados fornecidos em questionários online e demais procedimentos via internet, ok? Então, como nós vamos mostrar para você, uma vez que você aceita o TCLE, você está formalizando a sua participação na pesquisa. Você está autorizando o grupo de pesquisa a te contatar pessoalmente, a fazer entrevistas, aplicar questionários e também é mediante essa autorização que nós podemos considerar os dados que você nos fornece nas análises da pesquisa, perfeito? E é lógico que, tanto para nós como para vocês, isto dá uma segurança jurídica e institucional. Numa hipótese remota de haver algum problema mais sério, você sempre estará calçado legalmente e institucionalmente. Por isso, a sua participação, quase que podemos dizer a sua inscrição na pesquisa, acontece mediante a aceitação do TCLE, que é a primeira página do questionário número 1, após o qual vêm as perguntinhas muito básicas de caráter mais geral. Muito bem, vamos falar então sobre os momentos da participação. Você está olhando aí na tela, existem 4 círculos amarelos e alguns círculos azuis. Esses 4 círculos amarelos correspondem àquelas 4 etapas principais da pesquisa-ação que nós falamos para você no último vídeo. A primeira etapa de diagnóstico, a segunda de elaboração do plano com base nas informações do diagnóstico, a terceira a execução do plano e a quarta a avaliação do plano ou daquilo que tiver sido realizado até então. E esses demais círculos azuis que você está vendo aqui são as etapas intermediárias entre esses passos aí que são os principais. O primeiro deles, acabamos de falar, se trata da resposta positiva, da sua aprovação, da sua aceitação ao TCLE e responda o primeiro questionário. Para você ter uma ideia, vai aparecer mais ou menos assim na tela do seu celular.
É só rolar a tela, depois são respostas de marcar pontinho e muito rápidas. Em seguida, pode ser no mesmo dia, pode ser na sequência ou depois, quando você tiver condição, responda o segundo questionário, que segue essa metodologia chamada Place Standard. Traduzindo, seria mais ou menos como o padrão do lugar. É uma metodologia desenvolvida pelo governo da Escócia que visa entender como que o conhecimento de uma comunidade se reflete na qualidade dos espaços públicos no território dessa comunidade. São 14 perguntas focadas, pontuais, muito simples de responder, objetivas, todas têm um campo abaixo delas, se você quiser manifestar alguma ideia, alguma opinião, mas elas são muito simples. Você vai pontuar numa escala de 1 a 7, onde 1 significa péssimo, 7 significa ótimo, e ali nós vamos tabular vários aspectos positivos sobre o bairro. Tem perguntas focadas em segurança pública, tem perguntas focadas em transporte, tem uma pergunta focada em mobilidade urbana, então você vai ver que são perguntas bem fáceis e muito focadas. Ao contrário do primeiro questionário, que é de caráter mais geral, onde a gente quer ter uma primeira posição de como que as pessoas estão pensando o bairro. Em seguida, uma vez tabulados os resultados dos questionários, nós vamos para uma parte presencial. Vamos fazer reuniões presenciais para diagnóstico, em que nós vamos discutir uns perante os outros, colocar as ideias na mesa, tomar conhecimento de todas essas informações que foram coletadas. E ali nós vamos decidir, numa espécie de reunião, numa espécie de assembleia, qual é o problema principal a ser atacado, ou pelo menos os principais, ok? Dessa reunião devem sair alguns grupos que nós chamamos grupos focais. São grupos pequenos, de 2, 3 pessoas, para pegar pontos específicos. Esse grupo fica encarregado, por exemplo, de compreender como é que está a questão dos bancos de vegetação nas praças. Outro grupo pode tratar de iluminação e sinalização, outro de limpeza das vielas, outro de equipamentos, enfim. Não sei. A comunidade é que vai dizer onde ela vai colocar o seu foco de atenção para trabalhar nesses pequenos grupos. Feito isso, haverá um momento de partilha, em que fazemos uma reunião em que todos esses grupos vão se reunir e um vai contar para o outro o que descobriu, quais foram as dificuldades, quais foram as possíveis soluções que surgiram dessa pesquisa. Isso tudo vai ser consolidado em uma grande reunião geral, chamada de Seminário Geral 1, porque a pesquisação tem essa característica cíclica, em que será apresentado para todos da comunidade, inclusive aqueles que não participaram das reuniões e não participaram dos grupos focais, será apresentado a consolidação de todo esse conhecimento, já apontando para um plano de ação. E nesse momento que acontece a legitimação do projeto, porque haverá uma deliberação geral, muito possivelmente será votada alguma posição de uma direção para seguir em frente com o projeto. A etapa seguinte, obviamente, será a elaboração desse plano. Vamos sentar juntos, ou talvez repartidos em grupos, não sei como que o grupo vai preferir, mas será traçado no papel um plano de ação, definindo prioridades, recursos, atribuições e tudo o que implica um plano. Em seguida, é lógico, a execução desse plano. E é muito bacana, porque as possibilidades são inúmeras. Bem, nós vamos para o final desse primeiro ciclo, que é a avaliação daquilo que foi executado, ou pelo menos das suas partes principais, repensar esse plano, fazer os ajustes necessários e planejar para seguir com o plano já na próxima etapa. Nesse momento é que começa um segundo ciclo da pesquisa-ação. E até quando vai esta fase da sua participação inicial da pesquisa? Estamos imaginando que até o dia 26 de fevereiro deste ano, 2023, terminaremos a fase de coleta de dados, ou seja, haverá o engajamento das pessoas interessadas, elas aceitarão o TCLE, responderão o primeiro questionário, responderão o segundo questionário, e aí teremos uma quantidade considerável de dados a serem tabulados. Em seguida, teremos a reunião presencial para diagnóstico e até 30 de março deste ano acontecerão as reuniões para preparação do plano e quem sabe, se a gente for bem organizado e objetivo, a gente já consiga até começar a execução deste plano, tá bem? Então esse é o cronograma inicial.
Finalizando, eu devo mais uma vez agradecer a todo mundo que está seguindo a gente no Instagram, como também no Facebook, como também no YouTube. Lembrando que estamos disponíveis através desse e-mail aqui, nosso pisa@gmail.com, e temos esses folhetos aqui bastante explicativos, que se você quiser ainda mais alguma explicação a respeito da pesquisa, você tem esse folheto aqui de tarja azul, que ele é dirigido a você que resolve participar individualmente. E temos esse folheto aqui de tarja verde, caso você seja um líder de instituição. Você é um diretor, um presidente de uma instituição de ensino ou religiosa, cultural, esportiva, você vai solicitar o folheto verde. Aí nós entregamos esse folheto na sua residência, no seu local de trabalho, como você quiser, um deles ou vários, se você quiser distribuir. E se você é uma pessoa que não gosta muito de papel, nós temos a versão em PDF também. Basta solicitar no e-mail nossopisa@gmail.com que a gente manda esses arquivos para você. Minha gente, por hoje é só, ficamos por aqui e lembre-se, Nosso Pisa, uma comunidade de conhecimento e transformação. Até mais!